Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula e hoje vou falar sobre os 3 processos responsáveis pela transmissão de calor. Vou mostrar aqui para vocês algumas experiências, simulações e dicas a respeito desse assunto. Também vou falar sobre radiação infravermelha, já que está na moda por causa dos termômetros infravermelhos nessa época de pandemia. Será que a radiação infravermelha é a única responsável por transmitir o calor, como alguns dizem? Assista até o final desse vídeo para ver a resposta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Conforme nós já vimos, o calor é energia em trânsito. Isso significa dizer que só faz sentido falar em calor quando há pelo menos 2 corpos com temperaturas diferentes. Um transmite e outro recebe esta energia até que todos atingem um equilíbrio térmico, que é quando todos ficam com temperaturas iguais. São conhecidas 3 maneiras em que a transmissão do calor acontece: condução, convecção e irradiação. Em geral, quando uma pessoa está próxima de uma fonte de calor, seja um objeto com temperatura superior a ela, com uma simples chama de uma vela, ela recebe calor por esses 3 processos. Mas por que tem sido importante saber sobre isso? Talvez você pergunte. Com esse tipo de conhecimento, tem sido possível utilizar a energia térmica de uma forma benéfica para o nosso dia a dia, e novas técnicas de se utilizar o calor têm sido descobertas pelo homem para facilitar a nossa vida. Para entender melhor como funciona cada um desses 3 processos, vamos enxergar as coisas de um ponto de vista microscópico. Como você sabe, a matéria é feita de átomos. Você também conhece os 3 estados básicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas o que cada estado físico tem de diferente um do outro é o modo como as moléculas estão organizadas. Veja, por exemplo, nesse simulador aqui do PhET.Colorado, aqui vem mostrando como é que as moléculas se organizam de acordo com a temperatura. O simulador fornece 4 tipos de moléculas: neônio, argônio, oxigênio e água. Para cada um desses átomos ou moléculas, eu posso selecionar ainda como os átomos e moléculas se comportam de acordo com a sua temperatura. A água no estado sólido, no gelo, ela está mais organizada. Vamos aquecer. Conforme você vai aquecendo, você percebe que o grau de agitação das moléculas de água vai ficando cada vez maior, a ponto de ficarem cada vez mais separadas umas das outras. Colocando no estado líquido, aqui a 13 graus, e aqui no estado gasoso, também elas estão muito mais separadas umas das outras. Isso acontece com todo tipo de matéria. Pegamos aqui o oxigênio, por exemplo. A menos 246 graus, você tem um estado sólido. Estado líquido, um pouquinho mais agitado, e estado gasoso, bem mais separadas umas das outras. Vamos então começar a falar de cada um dos processos de transmissão do calor. Vamos começar então pela condução térmica. Vamos lá. Quando você anda na praia descalço, você experimenta na pele, literalmente, o processo de condução térmica. Se você sente que a areia está quente, é porque seu pé está recebendo calor por condução térmica. E se você sente que a areia está fria, é porque seu pé está perdendo calor por condução térmica. Colocar o gelo sobre uma chapa quente. O gelo começa a derreter porque ele está recebendo calor por esse processo, condução térmica. E você já queimou a mão depois de encostar numa panela ou em algum objeto quente? Nesses 3 exemplos, o calor foi recebido ou perdido quando houve contato físico entre 2 ou mais superfícies. Então, eu acho que já te dei a pista do que é condução térmica, né? É o processo em que o calor se transmite de partícula para partícula através do contato direto. Veja esse vídeo, essa imagem animada. Por causa da agitação térmica, essas partículas, átomos ou moléculas, colidem umas nas outras, como mostrado aqui, do modo como o calor é transmitido. Veja a seguir uma experiência que foi feita a respeito desse assunto, condução térmica. Acompanhe.
Então, para realizar essa experiência sobre condução térmica, temos aqui uma vareta de cobre, que é um bom condutor de calor. Repare na foto que na vareta tem alfinetes com cabeça preta, e elas estão aí coladas com parafina que usei de uma vela. Posicionando em uma das extremidades da vareta de cobre uma vela com uma fonte de calor, a energia térmica vai sendo transmitida de uma extremidade a outra, de partícula para partícula. E isso fica aqui evidente com a queda dos alfinetes na sequência da direita para a esquerda, na medida em que o calor atravessa a vareta de cobre, derretendo a parafina dos alfinetes. Repare que esse vídeo aqui é bem curto, tem aí cerca de 1 minuto. Eu usei aqui o cobre, que é um excelente condutor de calor. Só que antes de fazer essa experiência aqui, eu fiz também com arame. Esses arames galvanizados simples que se compra em lojas de materiais de construção, eu fiz com esse tipo de material, só que ele demorou demais e praticamente nem derreteu a parafina. Eu tenho esse vídeo aqui, ó, tem cerca de 2 minutos e 30. Eu vou acelerar aqui um pouco. Você percebe que a vela está ali posicionada, o tempo vai passando, mas praticamente nenhum alfinete cai nesse tempo, mostrando então que o cobre é um excelente condutor de calor, e esse processo de condução vai depender do tipo de material que você usa. Esse tipo de transmissão de calor ocorre mais facilmente no estado sólido, porque as partículas estão mais próximas do que em materiais líquidos e gasosos, onde a condução térmica ocorre com mais dificuldade, embora ela ocorra, porque as partículas estão mais separadas umas das outras. O ar, por exemplo, por ser uma substância gasosa, conduz o calor com dificuldade, fazendo dele um material chamado isolante térmico, e por isso ele é utilizado em carpas térmicas e na construção civil, onde é comum ficar espaços vazios entre paredes para manter certo conforto térmico. E quando você usa uma blusa de lã ou um cobertor, você isola termicamente o ar quente próximo do seu corpo, evitando contato com o ar externo frio. E por falar nisso, aquela camada de gelo sobre os lagos nas regiões polares funciona como uma espécie de cobertor, protegendo a vida no interior desses lagos. Para saber quais materiais conduzem melhor o calor, você pode consultar uma tabela de condutividade térmica. E aqui vai uma curiosidade. Não sei se você sabe, mas os átomos de carbono têm uma capacidade de se arranjar de diversas maneiras no estado sólido. Uma delas, que provavelmente você tem em sua casa, é o grafite do lápis ou lapiseira. Uma outra forma também conhecida é o diamante. Mas existe um outro tipo chamado de grafeno. Esse tipo de arranjo de carbono é constituído de uma camada simples de átomos de carbono dispostos na forma de colmeias de abelha, como essa mostrada aqui na foto. O grafeno é mais fino que um fio de cabelo e mais forte que o aço, e também é um dos melhores condutores de calor conhecidos. Para se ter uma ideia, veja na tabela que o material que mais conduz calor é a prata, com um valor de 426 nas unidades de condutividade térmica. Em seguida vem o cobre, mas isso é bem abaixo da condutividade do grafeno, com um valor de condutividade de cerca de 5.300. Esse material, que rendeu o prêmio Nobel aos seus descobridores russos em 2010, promete ter uma larga aplicação que vai desde a fabricação de jaquetas, passando por tintas de cabelo, materiais flexíveis, dissipadores de calor mais eficientes e, é claro, o substituto do silício na fabricação de componentes eletrônicos. Eu não sei você, mas eu fiquei curioso para usar essa jaqueta, que inclusive promete ser utilizada para carregar um celular. Imagine você estar usando uma jaqueta, colocar o celular no bolso e carregar ele a cerca de 10, 15 minutos. Eu estou curioso para ver. Vamos falar agora sobre um dos processos de transmissão de calor responsáveis pela formação de nuvens, a convecção térmica. Quando você coloca uma panela com água no fogo,
Como que é possível que toda aquela água esquente se a água é um péssimo condutor de calor? A resposta é porque em líquidos e gases, a convecção térmica é o principal responsável pela transmissão de calor. E no caso da panela de água, a camada de água mais próxima do fogo aquece primeiro. Por sua vez, a água quente fica mais leve do que a água fria. O resultado é que a água quente vai querer subir e a água fria vai querer descer, como mostra esse esquema aqui. As flechas vermelhas representam água quente e as azuis água fria. E esse movimento que ocorre em meios líquidos e gasosos é chamado de correntes de convecção térmica. Para deixar isso mais claro, acompanhe a seguir a experiência sobre convecção térmica. Então, para fazer essa experiência, eu peguei 2 recipientes com água. Na água fria, eu coloquei corante azul, medi a temperatura, aqui 15,3 graus, e no recipiente com corante vermelho eu coloquei água quente, aí a cerca de 53 graus. Aí depois eu tentei fazer uma mistura entre os dois. Eu coloquei água fria na parte de baixo. Como resultado, você percebe aqui como a água quente é mais leve, ela vai querer ficar em cima, a água fria mais pesada vai querer ficar embaixo. A diferença de temperatura entre as duas continua, como as cores indicam, as duas não se misturam, porque não há aqui correntes de convecção. Então, continua assim, a água quente fica em cima, a água fria fica embaixo. Mas se eu fizer o contrário, agora se eu colocar água quente e água fria em posições diferentes, o que vai acontecer? A tendência da água quente é querer subir enquanto a água fria desce. Isso forma aqui correntes de convecção e como resultado você vai ver que aos poucos não vai ter diferença de cor, não vai ter mais azul ou vermelho, porque os dois acabaram se misturando. Como não há diferença de cor, então podemos dizer que todo o líquido está com a mesma temperatura, porque o calor foi transmitido do quente para o frio por causa da convecção térmica. É por isso que quando as pessoas tomam um café quente com leite frio, o que elas fazem primeiro? Elas colocam o café quente e depois o leite frio para que a mistura aconteça. Se fosse o contrário, teria que mexer a mistura com uma colher. Como vimos então na experiência, a convecção térmica está intimamente relacionada com esse movimento de partes quentes e partes frias. É por esse motivo que a convecção térmica é definida como o processo de propagação do calor no qual há transporte ou movimento de matéria. E onde mais há convecção térmica no nosso dia a dia? Vamos ver? Você já se perguntou por que o congelador da geladeira de sua casa fica na parte de cima? Conforme vemos nessa figura aqui, esse arranjo mantém os alimentos abaixo resfriados, já que o ar frio é mais pesado e, portanto, desce. Pelo mesmo motivo, o ar-condicionado precisa ser instalado na parte superior da parede para cumprir melhor sua função de resfriar o ambiente. Não faça besteira de instalar o ar-condicionado próximo do chão, porque somente seus pés daí vão sentir o efeito, já que todo o ar quente vai continuar na parte de cima. Outro exemplo onde encontramos a convecção térmica é a formação de brisas marítima e terrestre. Durante o dia, o ar esquenta mais rapidamente sobre a Terra, o ar quente sobe por convecção e o ar frio sobre a água ocupa o lugar então deixado pelo ar quente. O efeito disso é a brisa marítima. E durante a noite acontece o processo inverso. A Terra se esfria mais rapidamente do que o mar, de modo que o ar quente está sobre o mar agora. Este ar então sobe e o ar frio da Terra vai em direção ao mar, resultando na brisa terrestre. Outro fenômeno natural em que a convecção térmica está presente é chamada inversão térmica. Só que nesse caso, a convecção sofre uma mudança. Normalmente temos a situação da figura 1. Na medida em que percorremos os primeiros 10 km de altitude, o ar se esfria conforme fica mais afastado da superfície. Assim, a camada de ar mais próxima da superfície, que é mais quente e, portanto, mais leve, vai subir, levando embora toda aquela poluição gerada por carros, indústrias e outros. Mas, o que acontece quando esse ar quente
e poluído encontra no caminho uma outra camada de ar quente. Daí temos a situação na figura 2. Esse encontro de ares quentes impede que a poluição vá embora. E como resultado temos isso, uma espécie de sanduíche de ar frio com recheio de ar quente. E isso resulta em aprisionamento de poluentes. Isso é parecido com a situação que vimos na experiência, onde a camada quente de cima isola a camada fria de baixo junto com seus poluentes. A condição meteorológica que favoreceu a presença dessa camada de ar quente intrusa é o que chamamos então de inversão térmica. Ela dificulta a dispersão dos poluentes porque a convecção foi interrompida. E olha só, falando de convecção térmica, aí vai uma dica. Quando você for tomar banho, assim que você terminar, dê preferência para se secar bem antes de abrir a porta ou a cortina do box. Por quê? Devido à diferença de temperatura dentro e fora do box, no momento em que a porta for aberta, o ar quente que envolve seu corpo vai para fora, causando uma sensação desagradável de frio. A situação piora quando você ainda tiver água acumulada sobre sua pele, porque a água vai evaporando com a circulação de ar, aumentando a sensação de frio. Isso vai ativar um mecanismo de defesa do corpo para tentar compensar essa perda de calor, que é o ato de espirrar, que dependendo da pessoa, pode ficar um tempão espirrando, o que acaba sendo algo bem desagradável. E a dica número 2 é a seguinte: em dias muito quentes, você pode até usar roupas de lã, porque a lã é um isolante térmico, mas dê preferência a roupas mais folgadas, porque isso vai permitir a ocorrência de correntes de convecção, daí o ar quente sobe junto ao corpo e dentro da roupa, permitindo que o ar quente saia, dando lugar a um ar mais fresco. Mas não é uma boa ideia usar roupas folgadas em ambientes frios, porque o ar gelado externo vai querer entrar na roupa pela parte de baixo. Então, roupas mais folgadas em clima quente e roupas não tão folgadas em clima frio. Vamos falar agora sobre outro processo de transmissão de calor responsável pelo efeito estufa. Estamos falando da irradiação ou radiação térmica. A propagação de calor nesse caso se transmite na forma de ondas eletromagnéticas. Esse é o único dos 3 processos de transmissão de calor que pode acontecer no vácuo. É graças à irradiação térmica que o calor do Sol chega até nós aqui na Terra. Na verdade, você, eu e todos os objetos à nossa volta estão emitindo radiação térmica. Agora, nessa época de pandemia, por exemplo, é comum quando você entra em alguns estabelecimentos e chega até você um funcionário para medir sua temperatura usando um termômetro infravermelho, o qual lê a sua temperatura através da radiação térmica que você emite. Usando o mesmo princípio, foi possível projetar câmeras de visão noturna e sensores de presença que captam a radiação infravermelha para mostrar imagens ou registrar a presença de fontes de calor, como pessoas e animais, e até mesmo focos de incêndio. E aqui você precisa ter cautela com o que se ouve ou o que se lê sobre radiação infravermelha. Muitas pessoas ensinam que a radiação infravermelha é a única responsável por transmitir calor, por isso que muitas vezes ela é chamada de radiação do calor ou raios de calor. O que é mais interessante é que a pessoa que descobriu a radiação infravermelha chamou inicialmente de raios de calor mesmo. Essa descoberta aconteceu no ano de 1800 pelo astrônomo e compositor alemão naturalizado inglês William Herschel, que ficou famoso também pela descoberta do planeta Urano. Em sua experiência, Herschel fez a luz do Sol atravessar um prisma de cristal, separando essa luz nas cores do arco-íris. Em seguida, ele posicionou termômetros em cada uma das cores para medir a temperatura delas. Ele percebeu mesmo que, partindo da cor violeta em direção ao vermelho, a temperatura ficava maior, mas ao lado do vermelho, onde não tinha nenhuma cor visível, ele notou que a temperatura era a maior de todas. Foi aí que ele chamou essa radiação invisível como os raios invisíveis de calor. Foi somente mais tarde que essa radiação localizada abaixo do vermelho foi chamada de infravermelho.
Mas você percebe ali que a temperatura ao lado do vermelho, ali na figura, a temperatura é maior. Então, talvez alguém pergunte, tá, mas o raio infravermelho não é o que transmite calor? Tá ali na figura? Por que isso acontece? Por que ao lado do vermelho, William Herschel mediu uma temperatura maior do que nas outras cores? Como mencionei antes, todo corpo emite radiação térmica na forma de ondas eletromagnéticas. A luz que enxergamos é uma onda eletromagnética que pertence ao espectro visível, onde cada cor tem sua frequência e seu comprimento de onda. Mas note aqui na figura que a luz é uma pequena parte de um amplo espectro de outros tipos de ondas, como ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos. O que difere cada uma dessas ondas é a frequência e seu comprimento de onda. Todas elas viajam a uma velocidade da luz, a 300 mil km por segundo. E quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a faixa de frequências que ele emite. Para mostrar isso, veja essas imagens aqui mostrando um metal tornando-se incandescente quando aquecido. Conforme sua temperatura vai aumentando, ele vai emitindo ondas eletromagnéticas, inclusive na faixa do visível. E aqui temos um ponto interessante. Pela cor que o objeto aquecido está sendo visto, é possível dizer em que temperatura ele está naquele momento. É isso que acontece com uma lâmpada incandescente. Ali tem um filamento de metal chamado de tungstênio. Quando é ligado na energia elétrica, esse filamento aquece a cerca de 3.000 graus centígrados, permitindo assim a iluminação ambiente. E aqui temos um detalhe importante. Embora a cor da lâmpada incandescente seja amarelada, o amarelo não é a única cor ou frequência emitida pelo objeto. Como eu disse antes, todo corpo aquecido emite uma faixa de frequências de ondas eletromagnéticas. Vamos ver uma simulação que vai deixar isso mais claro? Então aqui temos mais um simulador desse portal aqui, o fet.colorado.edu. Como eu disse para vocês, todo o corpo, a uma certa temperatura, emite radiação térmica na forma de ondas eletromagnéticas. Esse gráfico aqui, com esse arco-íris e esse termômetro, vão mostrar isso para nós. Conforme você mexe aqui na temperatura, perceba que uma curva em forma de montanha-russa é desenhada. Para uma lâmpada incandescente, aqui a temperatura aproximada de 3.050 graus, só que aqui é na escala Kelvin, né? Lembra que para você transformar de Celsius para Kelvin, existe uma diferença de 273. Então essa temperatura aqui, para saber quantos graus Celsius equivale, é só fazer menos 273. O resultado dá 2.777 graus centígrados. Quase 3.000, como eu disse antes. A curva, então, é essa mostrada aqui. Tudo que está aqui debaixo da curva, nessa parte aqui cinza, tudo isso aqui é a faixa de frequências que a lâmpada está emitindo. Então não é só aquela cor amarelada. A soma de todas essas cores aqui, que apareceram embaixo da curva, vai dar essa corzinha que eu estou mostrando aqui com o mouse. É uma cor meio amarelada, meio alaranjada um pouco. A maior parte da radiação emitida pela lâmpada, perceba, é essa região no escuro, que é invisível aos nossos olhos. E qual é o tipo de radiação que nós temos aqui? Você tem ideia? Olha só, tudo que está nessa parte invisível aqui, aparecendo, é a parte da radiação infravermelha. Então, embora a lâmpada incandescente ilumine o ambiente, a maior parte da radiação que ela emite é infravermelha. Se a gente aumentar mais a temperatura, vamos pegar aqui, vamos sair da lâmpada e vamos para a região próximo da superfície do Sol. Aumentando aqui a temperatura, perceba que a minha curva foi lá em cima. Vou colocar aqui 5.800 Kelvin. Veja que todas as cores do arco-íris agora estão debaixo da curva. E é isso que você vê quando a luz passa, por exemplo, por um objeto de cristal. Ou, mais comum, quando tem dias de chuva com o sol aparecendo, é comum você ver o famoso arco-íris. Agora, o que você não vê
são essas regiões aqui em escuro. Aqui à esquerda do violeta, você tem raios ultravioleta, que são invisíveis, e também a faixa do infravermelho, que também é invisível. Só que ela está emitindo também nessas cores. E só uma observação aqui, já comentei com alguns de vocês em sala de aula que a verdadeira cor do Sol é verde azulado. E essa conclusão surge porque a parte mais alta dessa curva é a região entre o verde e o azul. O que quer dizer que da parte visível da radiação que o Sol emite, a intensidade é maior entre o verde e o azul. O efeito é essa corzinha aqui que estou apontando aqui com o mouse. Muitas estrelas que vemos no céu, é claro que têm temperaturas muito maiores do que o Sol. Sabemos disso porque elas apresentam uma cor azulada. Podemos verificar isso aumentando ainda mais a temperatura para além da temperatura do Sol. Perceba que agora a nossa montanha russa ali vai querendo se deslocar para o azul. Acho que quando você desloca, a parte mais alta da curva vai se deslocando para o azul e na região também ali do violeta. Temperatura de estrelas da cor azul tem essa característica. Mas talvez alguns de vocês perguntem, mas professor, a minha temperatura é de mais ou menos 36 graus e meio, mas eu não estou emitindo nenhuma radiação térmica visível, eu não estou emitindo luz. Que tipo de radiação então uma pessoa emite? Para responder, vamos selecionar então a temperatura do ser humano aqui no nosso termômetro. Então, como é que eu faço para saber quantos kelvins equivale a 36 graus e meio? Basta somar 273 com 36,5, resultado é 309,5 Kelvin. Só que aqui não tem número quebrado, aqui ou é 300, 350. Vamos arredondar para aí 300. Pronto. Olha só, toda a curva de radiação térmica de uma pessoa está na região do infravermelho. Veja, toda a parte visível eu diminuí aqui e por isso que a pessoa não emite luz. Porque nessa faixa de temperatura, a maior parte da radiação é infravermelho. Aliás, toda ela é na região do infravermelho. Por isso, o termômetro é infravermelho, né? Ele lê sua temperatura quando você for lá no mercado. O ser humano não está emitindo radiação visível porque sua curva de radiação térmica não está, então, na faixa de frequências visíveis, mas na faixa do infravermelho. Nós vimos, então, que todo o corpo a uma determinada temperatura emite radiação térmica na forma de ondas eletromagnéticas. E como você pode ver aí no aplicativo, a radiação térmica não inclui só a radiação infravermelha. Só que ainda nós não respondemos aquela pergunta, por que então na experiência de William Herschel, ele mediu a temperatura de infravermelho maior do que nas outras cores? A resposta está nesse gráfico aqui. Esse gráfico é aquele mesmo que vimos no aplicativo, representando a radiação térmica emitida pelo Sol. Toda essa região aqui que está em vermelho representa a radiação solar que chega até o nível do mar. E tudo que está em amarelo é a radiação solar que foi absorvida pelo vapor da água, gás carbônico e outros gases presentes na atmosfera, ocasionando o conhecido efeito estufa. Aqui nessa imagem temos o mesmo gráfico, agora mostrando que a maior porcentagem da radiação solar que chega até as nossas cabeças está disponível em que frequência? Isso, na região do infravermelho. Logo, a sua intensidade é maior. E vale a pena ressaltar que, embora a radiação infravermelha seja menos energética, porque tem uma frequência menor do que outras radiações, como a radiação visível e ultravioleta, ainda assim, do que vem do Sol, a infravermelha está presente em maior quantidade. É por isso que a radiação infravermelha é confundida com a radiação do calor. E para concluir nossa conversa sobre radiação térmica, eu fiz aqui essa experiência mostrando que superfícies escuras absorvem mais radiação térmica do que superfícies claras. Aqui no vídeo, a lâmpada incandescente emite radiação térmica. Observe que o alfinete colado com parafina na superfície escura derrete bem mais rápido do que na superfície clara. É por isso que quando você usa uma roupa escura e vai até o sol, você sente esquentar mais rápido que quando usa uma roupa clara.
Vamos então recapitular quais são os 3 processos de transmissão de calor. O primeiro deles que nós vimos é a condução térmica. Então, este é o processo em que o calor se transmite de partícula para partícula através do contato direto. Ocorre com mais facilidade nos sólidos e não há transporte de matéria nesse tipo de transporte de calor. O segundo deles, convecção térmica, é o processo então de propagação do calor, no qual há transporte ou movimento de matéria. Partes quentes e partes frias se misturam até que todo o calor em líquidos e gases se transporte. E por último, a irradiação térmica é o processo de transmissão de calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas. Vimos ali que todas elas aquecem. Lembra da experiência de William Herschel? Que a temperatura de cada cor não é zero. Todas elas contribuem sim para o aquecimento, não é só a radiação infravermelha então. E esse tipo de propagação é a única que pode acontecer no vácuo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido então quais são os processos de transmissão de calor e como identificar eles no seu dia a dia. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe seu comentário aqui no vídeo que em breve eu vou te responder. Então ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.